Será que realmente existe no mundo da bola o famoso clube dementador? Isso mesmo, você não entendeu errado. Aquela equipe que qualquer jogador que vá sempre dá errado. Certamente se eu falo isso, vem na tua memória o Paris Saint-Germain, o mais conhecido como cemitério de craques. Desde aqueles grandes lendários até mesmo jogadores medianos, parece que ninguém consegue dar certo. A não ser algumas peças, vez ou outra, mas no geral, a crítica é bem acirrada e acima da média muito por conta de que os jogadores que atuam pelo Paris Saint-Germain não conseguem engrenar. E talvez um dos maiores exemplos seja Xavi Simons. Ele mal foi recontratado pelo Paris Saint-Germain e já se despediu da França. Cria do Barcelona e liberado pelo PSG, o meio holandês de 20 anos está fazendo o fino da bola. E deve ser um dos grandes protagonistas do mercado de transferências futuro, e já atrai olhares de gigantes, incluindo os que o liberaram. O jogador que foi tido como um patinho feio para o Paris Saint-Germain vem mostrando que tem talento, que tem um molho, pois foi na temporada 19 e 20 que, ao não chegar a um acordo com o Barcelona para a renovação do seu contrato, Simons havia sido anunciado definitivamente pelo Paris Saint-Germain. O jovem chegou a recusar uma proposta de 200 mil euros por ano do clube catalão, valor altíssimo para os jogadores da base, que incluía até mesmo uma cláusula bônus quando estreasse pelo Barcelona B. Assim assinou seu primeiro contrato profissional com o clube parisiense, válido até 30 de junho de 2022 e com salário de 1 milhão de euros. O Barcelona só recebeu 130 mil euros em direitos de desenvolvimento, já que o contrato do Simons com o clube expirava em junho. Sua saída se deu também por Simons já não ser considerado a grande estrela para o futuro nos últimos tempos, devido ao sucesso da também promessa Ilaik Moriba, que com a mesma idade de Simons era um dos jogadores mais bem pagos da base. Ainda em 2019 foi chamado junto com alguns companheiros de sub-19 pelo então técnico do PSG, Thomas Tuchel, para treinar com os profissionais devido aos problemas com alguns jogadores por causa de lesões e convocações à seleção. E foi nas temporadas 2021 e 21-22 que aquele garoto promissor começou a atuar, só que não da maneira talvez que ele imaginava. Em 31 de janeiro de 2022, acabou perdendo o pênalti que eliminou o PSG das oitavas de final da Copa da França para o Nice por 6-5, após um empate sem gols no tempo normal. Após poucos minutos recebidos no clube parisiense, Simons optou por recusar uma renovação de contrato e resolveu sair do clube em junho. Ao todo atuou apenas em 11 partidas, acumulando decepções. E foi no dia 27 de junho de 2022, Xavi foi anunciado como reforço do PSV Eindhoven, assinando o contrato até 2027. Após ter o seu retorno confirmado pelo Paris Saint-Germain no dia 16 de julho de 2023, apenas uma temporada depois de ser vendido, Simons foi anunciado pelo RB Leipzig no dia 19 de julho, assinando por empréstimo até 2024. O meia estreou no dia 12 de agosto, sendo titular e tendo boa atuação na vitória por 3-0 contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena. Com o triunfo, Leipzig iniciou a temporada conquistando a Supercopa da Alemanha, e não à toa Xavi Simons continua no fino da bola. Para aqueles que duvidavam da sua capacidade técnica e tática, o jogador vem colecionado Man of the Matches, isto é, homem da partida. São vários os jogos que Xavi Simons consegue um desempenho absolutamente formidável, com uma leveza de demonstrar em campo invejável, conseguindo grandes atuações. Nem parece aquele mesmo cara calejado do PSG, aquele jogador de pouca mobilidade que pouco conseguia se destacar, aquele mesmo jogador que parecia perdido e completamente exposto aos leões. É o mesmo Xavi Simons que consegue um destaque, e de futuro flop ele vem mostrado que ao contrário. Permitam-me dizer, senhores, Xavi Simons tem futuro. E tem mais futuro ainda se continuar com a cabeça no lugar. Fã assumido e tendo como ídolo Xavi, lenda do Barcelona e qual leva o nome, é descrito como um jogador inteligente, tendo visão ótima de jogo e com bom passe, além de ser líder nato, fazendo jus à atribuição na época em que esteve no Barcelona, sendo capitão de todas as categorias que atuou, além de vários prêmios individuais, sendo ganhado o apelido de Golden Curls, referência ao personagem Cachinhos Dourados, sendo também comparado com Carlos Valderrama por causa do seu jogo, da aparência e do estilo. E foi em entrevista recente em um canal de comunicação holandês que Xavi Simons falou mais detalhadamente sobre tudo que passou no PSG. Mas não somente isso, também falou, mesmo contra a vontade e sendo jogador do clube, sobre algumas situações de mandatários dentro do clube. Mas mandatários esses, jogadores. Perguntaram sobre o tempo de rodagem diferente da Bundesliga e o destaque que vem fazendo no Leipzig. Ele falou: no meu clube de Paris, sendo bem sincero, eu não consigo a rodagem necessária. Acho até que muitas das vezes meus companheiros que são muito mais solícitos que os de lá. No Paris Saint-Germain as coisas foram bem diferentes do habitual. Não consegui atuar tanto, muito por culpa minha, mas também por outras situações.
Lá dentro do clube há situações muito desagradáveis, que inclusive podem justificar saídas de grandes craques e medalhões. As saídas de Ney e Messi foram muito marcantes pra mim, e há coisas no extracampo que as pessoas acabam não sabendo. Há coisas que muita gente acaba não captando no ar, até mesmo porque, se tudo fosse revelado do que tivesse no bastidor, estaríamos completamente perdidos. Mas a mais profunda realidade é que alguns jogadores no clube querem ser líderes, mas não somente líderes em relação à responsabilidade, líderes também em relação à atitude. E acima de tudo, líderes de projeto esportivo. Alguns dentro do clube querem tomar a decisão de diretores, e muito por isso acredito que seja uma equipe que não vai muito pra frente. Se quiserem saber por que o Neymar saiu, está na nossa frente. Muitas das vezes foi acuado porque dentro do próprio clube não davam a mínima autonomia para ele, tanto é que foi completamente recusado e tido como moeda de troca após sair do clube. Há algumas coisas erradas por lá. Olha essa do Xavi Simons, hein? Se o cara continuar dentro do clube, ele vai ter que se explicar pro Sheik, porque depois dessa, olha, é complicado. Mas ele deixou ainda mais a gente e os amantes do futebol com pulgas na orelha. Será mesmo que tudo isso aconteceu? Será que de fato as saídas de Neymar e Messi foram por decisão não somente espontânea, mas como também de rixa e briga do vestiário? E se eu tô falando em líder, você já sabe quem é que eu tô pensando, e principalmente quem você também tá pensando, ele mesmo, Kylian Mbappé? Se tem uma coisa que o futebol gosta de cobrar acima de tudo, é a lei do retorno. Você pode não exatamente sentir hoje os efeitos que porventura você pode gerar a alguém, mas é claro que o tempo pode ser o senhor da razão para que isso aconteça. Foi exatamente dessa maneira e dessa forma que a equipe do PSG vem sentindo gradativamente cada uma de suas escolhas, muitas delas inclusive totalmente sem fundamento. E uma delas principalmente foi ter se livrado do Neymar e consequentemente do Messi. Com uma equipe bem diferente do comum, o PSG vem perdendo partidas importantes, e é isso inclusive que pode custar bastante, não somente em questão de resultados, mas também em desempenho. É uma grande realidade que o Paris Saint-Germain já não via muito bem das pernas, mas isso só vem piorado à medida que a equipe vem desenvolvendo seu futebol. E foi por isso que até o Messi chegou a dar uma indireta em relação à fase recente do Paris, deixando bem claro um dos motivos que pode ter explicitado essa má fase. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo o que aconteceu. Como a gente sabe muito bem, o PSG provou pra gente que o futebol não é Master Liga, e que por mais que você tenha tantos e tantos valores e montantes para cumprir, não necessariamente isso vai refletir na vitória. E foi por isso que o Nice conseguiu ofuscar Mbappé e PSG em momentos importantes do jogo, que foram fatais para que isso ocorra. O Nice obviamente é um time que merece um olhar atento nessa temporada da Liga. O Luis Henrique tinha várias de suas caras novas no PSG, criticado recentemente, Gianluigi Donnarumma permanece no gol. A defesa contava com Milan Skriniar e Lucas Hernandes, ao lado de Achraf Hakimi e Danilo Pereira. No meio chamava atenção a nova presença do garoto Warren Zaïre-Emery, firme como titular. Já na frente o trio composto por Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé, além do reforço de Randal Kolo Muani no banco. A noite ainda teve uma emotiva despedida de Marco Verratti, vendido ao Al Arabi. O volante deu uma volta olímpica antes que a bola rolasse, para celebrar a torcida após 11 anos de clube. Do outro lado, o Nice possui uma boa zaga, com uma azeitada dupla formada por Jean-Claire Todibo e o capitão Dante, cheio de moral na Riviera. O meio campo também é interessante, e assim como o ataque organizado, foram fatais para que o Nice começasse a incomodar. O PSG até tentou acelerar durante os primeiros minutos, mas não podia se dar ao luxo de se descuidar atrás. O Nice conseguia encaixar seus ataques com velocidade e não demorou para Telemorfi exigir os primeiros trabalhos de Donnarumma. E foi assim que o Nice não perdoou a chance de abrir o placar. E foi assim que o Nice, mesmo com os gols de Kylian Mbappé, acabou vencendo a partida por 3-2. E é uma grande verdade que Kylian Mbappé, vamos combinar, continua sendo um excelente jogador. O cara, mesmo com a equipe perdendo, tem uma excelente atuação, mostra o motivo de ser tão diferenciado. E é claro que com toda certeza, como a gente já saberia, ele sobra em qualquer liga do mundo, provavelmente também se for jogador do Real Madrid, assim como sobra na liga francesa. Mas ainda assim, diante das adversidades e anomalias, Mbappé, que tanto desejava uma equipe do PSG mais forte coletivamente, vem realmente quebrando a cara porque o time de coletivo ultimamente não vem tendo nada. A equipe do Paris Saint-Germain, que antes produzia relativamente mal, agora simplesmente decaiu o nível de tal maneira a ser algo realmente péssimo. Os próprios nomes que foram mencionados pelo Paris Saint-Germain como uma possível solução para algo que não vinha dado certo, não parecem estar funcionando, principalmente por conta de problemas elementares que estão fazendo a equipe do PSG jogar bem abaixo do que se espera. Uma situação completamente diferente da estreia de Neymar na Arábia. Os termômetros marcavam 31 graus Celsius, das arquibancadas cheias, os homens se dividiam entre o traje tradicional, conhecido como Kandurra, e os uniformes azuis do time da casa. Neymar Júnior entrou no segundo tempo, Al Hilal já estava na frente por 2 gols, e foi só o atacante pisar no gramado para que a partida ficasse mais acelerada. Os holofotes do mundo miravam
10 tranquilo, que não se preocupou em mostrar apenas o talento individual. Com 4 minutos em campo, ele participou do gol com um lindo passe para Malcom. E isso foi só o começo. A trajetória de Neymar foi fantástica. A estreia do Neymar foi simplesmente fantástica. Aplaudido de pé e ovacionado. No estádio internacional Rei Fahd em Riad, a capital e maior cidade da Arábia Saudita, essa noite ficou marcada na história do futebol árabe. A estreia do Neymar contou com 4 gols em pouco mais de 40 minutos para o Al Hilal, todos com algum toque dele. A partir de hoje, o brasileiro se torna um especialista em campeonato saudita, que nunca mais será o mesmo e já está muito mais dinâmico desde a chegada do astro brasileiro. E parece até um evento inusitado. Na mesma época, na mesma hora que o Neymar ganha uma partida, o PSG trata justamente de perder no mesmo jogo, no mesmo horário, na mesma condição. Parece algo que realmente é um aviso dos deuses da bola. Parece algo que realmente soa até como um aviso dos deuses da bola. E um elemento que chama muito a atenção, acima de tudo, para analisar tanto o Ney quanto o Messi, chama-se um só: felicidade. É nítido ver que o Messi, tanto nos Estados Unidos quanto o Neymar jogando em terras árabes agora, principalmente na estreia, se mostram muito mais felizes do que qualquer momento que estiveram no PSG. Parece algo realmente que beira o sobrenatural. No PSG nada se funciona, nada se transforma, e aquele clima pesado, destruidor de lares que o PSG tem, parece não existir mais na vida do Messi e do Neymar. E em uma nova participação do programa americano, questionado sobre a queda de rendimento do PSG e, acima de tudo, a estreia do Neymar na Arábia Saudita, o Messi falou: "Não gosto muito de entrar nesse assunto, afinal de contas já falei minhas opiniões. Como já disse em outros momentos, não estava feliz. Passamos por momentos extremamente conturbados no clube. Neymar é um grande amigo, eu sempre vou torcer pelo seu sucesso. É inevitável perceber que ele é um grande jogador e que com certeza vai sobrar nesse novo lugar. A vida é implacável e algumas escolhas, assim como decisões, podem custar muito caro para os seus envolvidos. E é muito gratificante ver que conseguimos a nossa felicidade, que conseguimos estar tranquilos. Não tenho mais relação com meu ex-clube e nem preciso ter. Estou profundamente feliz com o que sou e o que estou hoje em dia. E para mim, felicidade é o que mais basta", falou Messi. É até notório perceber também que a queda de audiência foi brusca com o PSG. Muito se acompanhava ao clube principalmente pelas entradas de Messi e Neymar, mas depois que ambos saíram, a equipe perdeu quantidades exorbitantes de audiência aqui no Brasil. E os jogos do Paris muitas das vezes são cercados por pessoas que só querem secar a equipe. Foi uma equipe, por sinal, que deixou um legado muito negativo no espaço brasileiro, pois muita gente não faz mais nem questão de acompanhar, e muito menos de apoiar. Se tornou uma equipe odiável e, acima de tudo, queimada. E é provavelmente assim que a equipe vai continuar seguindo seus rumos.